Bom dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal, agora e na hora de nossa morte. Amém. Voltamos, né? Que Deus abençoe sua vida. Tá? Aqueles que estão me assistindo, glória a Deus. Tá? Se estiver gostando, coloque aí. Fale comigo. Pode falar, viu, gente? Pode ficar à vontade aí. Que isso é um estudo bíblico, tá? E eu falo um pouco da minha vida, porque a minha vida é isso aqui. Então, embala tudo, tá? Mas tem que ser falado, né? O que tem que ser falado, tem que falar. Né? Se é um estudo bíblico, então vamos estudar. Né? Vamos estudar. Então, muitas coisas eu tiro de mim hoje, para o tempo de Noé, tempo de Moisés. Então, eu tiro um pouco de mim e das histórias assim conhecidas que eu conheço, tá? Que eu já rodei o Brasil quase todo, já fui para o Paraguai, já fui para a Argentina, então já teve um monte de lugares aí que eu já percorri. Então eu conheço bastante coisas que aconteceram. Por exemplo, o gigante que eles falam aqui, que tinha, você já reparou? Você vai em Lapa, é uma cidade lá no Paraná. Você vai lá, você vai ver aquelas portas de igreja imensas, 3, 4, 5 metros. Você já reparou que as igrejas elas têm a porta grande? Então era para os gigantes entrar. Então, não, o que está escrito na Bíblia é verdade. Tem coisas assim que a gente não vai entender. Tem muita coisa que não se entende. Mas tem muita coisa que a gente vai conversar. E aquilo que a gente não entender, vamos pesquisar. Vamos cutucar ali até nós saber a verdade. Tá bom? Até nós saber a verdade. Já tem uma coisa. Que fruto é esse que a Eva... Obrigado. Que fruta é essa que a Eva comeu e deu para o Adão? Você não sabe, nem eu. Ele estava debaixo de uma figueira. Né? Estava debaixo de uma figueira. O Rodolfo Mansoletti, eu não sei fazer isso. Não sei. Tá? Eu sou meio lego nessa parte aí. Entrou uma menina querendo conversar comigo, ao vivo, tudo, conversar comigo. Só que eu não... Escreva aí, se você sabe como fazer, escreva aí embaixo que aí eu vou aprender. Aí não vai conversar, não vai bater um papo, tá bom? Mas eu não sei não, eu já tentei aqui, mexi tudo, mas não consegui não, tá? E diz que tá problema técnico. Quando aperta assim, diz, tem um problema técnico. Não sei o que é, tá? Vamos lá, então? Deus anuncia o dilúvio. Já foi essa? Não, né? É 6, capítulo 6, 13. Tá? Então diz Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que te farei com a terra. Ele vai dar o dilúvio para poder tirar toda a vida da terra. E aquele que estiver dentro da arca, a hora que a terra, a água baixar, ele vai começar tudo de novo. Só que não.
Infelizmente não. Fazeis para ti uma arca de madeira. Isso aí eu já li, né? Aqui, ó. É o 16. Farás uma arca, uma janela e te covalto, e acabarás em cima, e a porta da arca. Aí ele começa a ensinar ele como fazer, porque eis que eu trago um dilúvio, que é água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito, toda a carne que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra morrerá. Expirará. Mas, aqui, ó, é 6,18, viu, gente? Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrará na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca de Noé. Tá, então nós chegamos até o 7, versículo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua família na casa, na arca, porque te hei visto junto diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tarás, são 7 limpos, 7 machos, 7 fêmeas. Tá aqui, ó. Tá? E dos sujos, do não limpo, ele fala não limpo, 2 machos e 2 fêmeas. Né? Muitas pessoas falam que é um só, né? Um de cada um, né? Mas está dizendo aqui que não. Também das aves do céu, 7, tá? Porque, 4, 7, capítulo 7, 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordena. E era Noé da cidade na idade de 600 anos, quando o dilúvio da água veio sobre a terra. Então Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, todos os répteis sobre a terra. Entraram de 2 em 2, Noé na arca, macho, a fêmea, o Deus mandando os bichos entrar, eles foram entrando, sabe? No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes de grandes abismos, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, Sem, e Cã, Jafé, e os filhos de Noé, como também as mulheres de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. E ele e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e toda carne em que havia espírito de vida entraram 2 em 2 para a arca de Noé. 16, versículo 16, tá? E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. O dilúvio. Como eu andei bastante por aí, né? Andei muito mesmo, porque eu sou desse jeito, eu tenho que ver. Como eu vi aquelas portas imensas, né? E na Lapa, em Salvador também tem, no Rio de Janeiro também tem, né? Aquelas baitas, eu falei, mas por que aquilo ali, né? Eu não tinha tanta experiência, né? Mas
é por causa, o pessoal falava lá nessa época que aqui tinha gigantes, né? Na Lapa, nesse tempo de Deus, morava monge lá. Tem umas cavernas lá, que eu fui lá ver tudo, certo? Muita gente não sabe disso. Na Lapa, Paraná. Vocês vão lá, vocês vão subir lá em cima, é alto para dedéu, certo? Aí vocês vão ver cavernas onde os monges moravam há muito tempos atrás. Lá é uma cidade turista, o povo vai muito lá, uma cidade sagrada também, tá? Então, as portas lá é imensa. Tá? Então, eu viajei bastante. Então, o que eu estou falando aqui é o que está acontecendo lá, o que foi feito lá, tá bom? E eles diziam muito para mim, não foi só uma vez, que o tempo do dilúvio, a lágrima ela é salgada, né? A lágrima ela é salgada, né? E a água do mar também é salgada, né? Diz, tá? Que Deus ele chorou 40 dias e 40 noites. Por isso que a água é salgada. Era as lágrimas do Senhor que estavam descendo com o seu choro, né? Porque ele chorou muito, 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 muito. Cada um que morria ali, o coração dele doía. E tudo por causa do inimigo, né? Ele já fez nosso Deus chorar e muito. Se é verdade ou não, não sei. Não sei. Já procurei muito sobre isso aí tudo, mas pelo que falam os historiadores, sim. Sim, é certo, né? Isso aí é certo. Falam também sobre Lúcifer, né? Que antes dele descer na Terra, que ele foi banido, né, do céu, ele era chamado de luz. Aí quando veio para cá e colocaram o nome de Lúcifer. Então ele é filho de Deus, como Jesus também é filho de Deus, em espírito e carne, né? Existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E tem também a parte do ruim, que é o inimigo que foi banido, ele e muitas partes dos anjos caídos, né? Que são os anjos que estavam com o inimigo fazendo aquele mutirão contra Deus, né? E foi por isso que ele desceu. Quando ele desceu, ele viu que a Eva estava fazendo, porque eles se juntavam ali, então ele ficava só 18. É o que eles falam, que ele estava ouvindo tudo o que acontecia, né? Porque ali ele estava. Aí ele chegou na serpente e falou: você vai fazer isso, 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 isso. E como a serpente é astuta, ela conseguiu interferir ali, né, nesse projeto maravilhoso que Deus ia fazer por nós. Mas, infelizmente, chegamos até aqui. Esteve o dilúvio 40 dias e 40 noites na terra. E cresceram as águas, levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, quase que não saiu, né? Sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Ao vivo e a coisa é assim, né, filho? Aqui não tem como a gente mudar nada, não tá saindo. Então não tem como mudar, né? Falou, tá falado, né? Tá? 15 covados acima prevaleceram as águas. E os montes foram cobertos. 15 covados, é 15 metros, tá? Acima prevaleceram. Era imensa.
Dizem que acharam a arca de Noé. Dizem, né? Mas parece que é uma cidade até pequena, né? Uma cidade grande, não é, no meio do mato. Dizem. Vai lá saber, né? Eu tô estudando esse caso aí. Estou estudando para poder ver se é, se não é, tudo, né? Mas a gente não pode acreditar muito nesses fake news. Hoje está difícil de acreditar em alguma coisa. Ele expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, e de feras, e de todo réptil quase se rocha sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. A Bíblia está dizendo que tudo que tinha na vida faleceu. Tudo. Mas, só que não. A Bíblia mentiu? Talvez ele está falando, gente, deles, do que ele criou, tudo que ele fez. Porque quando ele chegou, Caim, quando matou Abel, ele conquistou uma mulher fora da Bíblia. Tá? Então tinha gente, tinha gigante, que era fora da Bíblia. Tinha gente ali já. Ele está falando sobre a parte dele, foi tudo falecido, mas só que sobreviveu gente sim. Sobreviveu gente sim. Mas é gente fora de Deus, que não tinha nada a ver com Deus. As pessoas de Deus que ali estavam juntando com as pessoas fora de Deus, é assim, vamos dizer assim, né? Que já estavam se juntando com a família de Deus e Deus não estava gostando disso. Então já estava começando a ter briga, muita violência, muita coisa. Então ele falou assim, eu vou acabar porque começou errado isso aí. Tá? Pensando que ia acabar com tudo, só que não. Né? Só que não. Vamos lá. E assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, e foi extinto da terra. Ficou somente Noé e os que ali estavam na arca. Prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. As águas e os dilúvios diminuem. Ele lembrou-se de Deus de Noé. Eu acho bonita essa parte. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de todo res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu deteve. Acabou a chuva. Depois de 150 dias. Depois de 150 dias, acabou. Gente, eu estou com umas dores aqui, tá? Talvez não estou conseguindo falar por causa disso, tá? Mas não esquenta não, mas vai assim mesmo, tá bom? Vamos lá. Capítulo 8, 4, tá? E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram.
de sobre a terra. Depois soltou uma bomba, e ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. A bomba, porém, não achou repouso para plantar de seu pé, e voltou ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tomou a enviar a bomba de novo, fora da arca. E a bomba voltou, e ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado, abaixado, sobre a terra. Então esperou ainda uns dias, 7 dias, e enviou fora a bomba, mas ela não voltou. Quer dizer, então, que ela teve onde pousar, Aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Aí cessou, Aí Noé, com a tua família, desceram, soltaram os animais, É o que fala aqui no capítulo 8, versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da sua arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gato, e de todo réptil que se rocha sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e a sua mulher e seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, todo que se move sobre a terra, conforme a sua família, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar do Senhor, e tomou de todo animal limpo e de todo animal ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou a suave cheiro e disse ao Senhor em seu coração: não tomarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tomarei mais a ferir todo vivente, como diz. Enquanto a terra durar, sementeira e seca, o frio, o calor, verão ou inverno, o dia e noite não cessarão. Ele fez um pacto com... Vai passar aqui, tá? Mas eu vou adiantar. Ele fez um pacto com Noé, que ele nunca mais vai fazer isso. Tá? É por isso que nós estamos aqui. Ele não vai fazer mais isso. Aí então ele fez um pacto. Não tem um arco-íris? Toda vez que ele vê um arco-íris, é que ele ainda está no pacto. Toda vez que vê o arco-íris, lembra que eu fiz um pacto com Noé e nunca vou fazer mais isso. É por isso que nós estamos tantos anos aqui. Vamos ler isso aqui? Vamos. O pacto que fez Noé, Deus com Noé. 9, capítulo 9, 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na fossa Vamos voltar, Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão não entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para nossos mantimentos.
Tudo quanto se move, que é vivente, será para o nosso mantimento. Tudo vós tenha dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não os comerá. A carne, porém, com sua vida, isto, com seu sangue, não comerás. Só que isso aqui é o Antigo Testamento, tá? Fique tranquilo. A carne, porém, com sua vida, não comerás. capítulo 9, versículo 5. Certamente requerei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal, e requererei como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requerei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, e de todo animal de toda a terra convosco, desde todo que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pela água do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Ele fala o seguinte, que com água ele não vai destruir. Com água não. Historiadores da Bíblia falam o seguinte, que na próxima vez que acontecer vai ser com um fogo. O que é pior? Não tem pior, né? Não tem. Bom dia, Diva. O rapaz aqui também está querendo falar comigo, mas se você souber como faz isso, dá um toque para mim, porque eu não sei. Tá? Eu não sei. Me desculpa, mas eu não sei mesmo. Explica aí como é que faz isso. Aí vamos conversar sim. Por que não, né? Deus é mais, né? Não existe duas Bíblias, existe uma só. Então, vamos conversar. Eu já até me perdi aqui. Vamos lá. Mas vós multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. Falou Deus, 8, versículo 8, falou Deus a Noé e a seus filhos, como ele dizendo: E eu sei que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está. Essa que eu já li. É 11, viu? A boca, eu tô com um dente aqui que tá uma maravilha, maravilhoso ele, sabe? Não sei se vocês reparam, mas essa parte aqui tá meio inchada, então fica difícil eu falar. Mas Deus é Deus, vamos lá, não tem problema. Eu convosco estabeleço o meu conceito que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, tá? 12, vamos por 12. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Esse será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, que é o arco-íris. Né? Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tomarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu os verei, para me lembrar do concerto entre
eterno, concerto eterno entre Deus e toda alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é meu sinal do concerto, que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. Cã, o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Gente, é isso. Eu peço desculpa à senhora Diva, o Rodolfo, tá? Mas escreva para mim aí, tá? Com certeza eu vou responder, certo? A gente vai falar tudo certinho. E se me ensinarem a colocar vocês aqui, com certeza, vamos sim, vamos colocar. Mas me ensina, porque eu não sei. Está dizendo o seguinte, eu aperto e falo o seguinte, falha técnica. Não sei. Eu estou gravando pelo celular, né? O celular não é aquela coisa toda, então deve ser o meu celular ou alguma coisa parecida. Tá bom? Mas qualquer coisa, fale para mim. Eu estou um jeito de passar essa conversa sua para cá, tá? Para a gente discutir assim, tá bom? Ou me ensine, me ensine. Eu quero aprender sim, eu estou aqui para aprender, entendeu? Porque cada vez mais melhor. Nossa, é um estudo bíblico, com vocês dois aqui conversando comigo vai ser uma maravilha, entendeu? Porque sim, eu tô errando alguma coisa, ou não estou, ou é uma crítica, ou é um bem, ou é uma ajuda, já que é uma coisa de Deus, né? Ajudar, expandir mais. Vamos. É que eu já falei, eu sou falho. Pode estar acontecendo alguma coisa aí que vocês sabem que eu não sei e eu tô louco para saber. Tô louco. Vamos até a próxima, porque foi forte essa daqui, né? Nós fomos até o 9, capítulo 9, versículo 19. Mas foi bem bateria. É que essa parte aqui não tem muito mistério. Não tem muito mistério. Eles falam porque uma pessoa para construir uma arca desse tamanho, sozinho, né? Aí tem um filme que eles passam que fala que os anjos caídos ajudaram eles. Vai lá saber. O Noé plantou umas uvas ali, fez uns vinhos, ficou bêbado, porque ele teve problema dentro da família ali, assim diz o filme, né? Assista, é um filme que tá para tirar algumas coisas ali, mas nada confiável, tá? Mas assista, tem muita coisa que aconteceu aí, tá? Eu vou deixar esse papo para a próxima, tá? Na próxima a gente conversa sobre isso. E, por favor, falem comigo, seu Rodolfo, tô nativa, fale comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim que nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus.